A paz do nosso Senhor Jesus, amém? Deus abençoe cada um de vocês que nos visitam, todos vocês que estão aqui, quem nos acompanha pelas redes sociais, seja muito bem-vindo também à nossa comunidade, que essa casa se torne um lar para cada um de vocês. Alguém nos visita pela primeira vez aqui? Temos visitantes? Temos um homem lá no fundo, amém? Que Deus abençoe todos vocês. Hoje é domingo dos pais, né? Então meus parabéns a todos os pais desse Brasil, né? Aqueles também que estão aí nos acompanhando, nessa nobre missão de representarmos Deus muitas vezes aos nossos filhos, às nossas esposas. A missão do homem não é fácil, né? Às vezes a mulher fala que a gente não sabe o que é uma cólica, mas a mulher também não sabe o que é ficar gripado, a mulher não sabe a dura missão de todo homem de suportar uma gripe, febre. Então eu nem vou mencionar que febre é quase óbito, né? Mas os homens, né? Brincadeiras à parte, os homens possuem uma missão, um caráter missional diante de Deus e infelizmente o que nós temos presenciado é uma ausência de homens com esse caráter, mas nós não podemos perder a esperança porque o Evangelho restaura tudo. O Evangelho restaura o homem, o Evangelho restaura a mulher, o Evangelho restaura famílias. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa manhã, sobre famílias. Amém? A tema da ministração de hoje é justamente essa, abençoando gerações. Famílias são compostas por gerações. Se você for pesquisar de onde você veio, quem são os seus ancestrais, né? Às vezes você vai ver que você é um descendente de um lorde aí, né? de várias terras lá na Inglaterra, lá em Portugal. Ou às vezes você não tem uma descendência tão nobre, mas a verdade é que de alguma forma seu nome chegou até aqui, através de gerações que foram se passando. E o nosso Deus, Ele é um Deus completamente geracional. Quem crê? Amém? O nosso Deus, Ele está atravessando gerações, irmãos. Nós temos a frase, né, tão comum, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Essa frase mostra o quão geracional é o nosso Deus. E esse Deus geracional colocou uma palavra no meu coração a respeito de família. E domingo passado, né, nós também tivemos uma palavra a respeito de família, e eu acredito que essas mensagens elas se complementam. Então, seria muito importante você, no seu devocional, assistir novamente a ministração de domingo passado e revisitar a ministração de hoje, para que o Senhor testifique ao seu coração tudo o que Ele espera e tudo aquilo que Ele tem realmente para a sua família. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 3, 3 versículos curtos, mas com grande relevância para as nossas vidas. Abra sua Bíblia, abra o seu coração também. Não fique só com a Bíblia aberta, mas que o seu coração também se abra diante da palavra do nosso Senhor. Amém? Todos acharam? O chamado de Abraão. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para todos. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias serão abençoadas. Amém? Oremos. Querido Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa maravilhosa dádiva, Senhor, esse presente que nós temos de estar na sua presença e podermos ouvir a sua voz e sermos ministrados pelo teu Espírito Santo, Senhor. Eu te peço, meu Pai, que nesse dia o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações e nós sejamos profundamente transformados, que os nossos olhos sejam abertos, que toda a dureza do nosso coração caia por terra, Senhor, e que nós sejamos impactados pelo poder do Seu Evangelho e da Sua Palavra, meu Pai. É isso, Deus, que eu te peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Nós ouvimos na semana passada que Deus tem um projeto para a família, amém? Deus tem um projeto para mim, para a sua família, e esse projeto muitas vezes ele é algo específico, e para cada família Deus pode ter algo diferente, para cada pessoa Deus pode ter um chamado diferente.
Mas existe um propósito e um chamado que é para todas as famílias. E esse propósito, ele não se iniciou comigo, ele não se iniciou com você. Esse propósito, ele tem atravessado gerações. E Deus, ele começa a desvendar esse propósito de abençoar gerações através da vida de Abraão, quando ele faz então este chamado: saia da tua terra, da tua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de ti famoso, eu te abençoarei. Por meio de você outros serão abençoados. Eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Quando nós olhamos para a palavra do nosso Senhor, nós começamos a encontrar o propósito e o projeto primeiro de Deus para todas as famílias. Eu não sei se você já recebeu algo do Senhor e você já sabe para que lado a sua família está caminhando, né? Mas nós podemos ver algumas famílias aqui que são chamadas para ministérios de serviço, estão ali cuidando de moradores, famílias que são chamadas para o louvor, famílias que são levantadas para a pregação da palavra nos púlpitos, enfim, nós temos tantos projetos familiares no reino, e só estou citando alguns projetos que estão relacionados à igreja, mas fora da igreja, em outras esferas, nós temos diversos projetos, e a sua família, ela pode ser levantada para qualquer um desses. Mas existe um projeto que esse não pode ficar de fora dos nossos planos. Seja qual for o motivo pelo qual o Senhor te chamou, ele precisa estar alinhado com isso: abençoar outras famílias. Esse é o projeto do nosso Senhor, porque foi isso que ele começou a fazer há milhares e milhares de anos atrás, e isso está sendo feito até nos dias de hoje, e eu tenho certeza que não vai parar, porque nós temos famílias aqui nessa comunidade, que entenderam esse chamado, e vão continuar sendo usadas, não somente para si mesmas, mas entenderão esse propósito, e passarão a abençoar outras famílias. É assim que o Evangelho chegou até aqui, é assim que o Evangelho permanecerá sendo pregado até que ele volte. Quando nós entendermos o porquê o Senhor nos deu uma família. E o primeiro motivo é esse: abençoar outras famílias. A questão é, irmãos, como que nós colocamos as nossas famílias debaixo desse propósito? Como que nós precisamos nos portar? Quais são os caminhos que nós precisamos trilhar para que a nossa família, de fato, esteja debaixo desse propósito, desse guarda-chuva primeiro, do qual o Senhor chamou para que a sua família pertencesse? E isso passa pelos nossos filhos. Não tem como nós fugirmos disso. Essa palavra é para você que é pai, é para você que é mãe. Embora nós estejamos nos dias dos pais, a madeirada talvez seja um pouco maior nas suas costas, homem, pai, mas a mulher faz parte deste propósito. Os filhos estão dentro deste propósito. Você que ainda é solteiro, precisa entender que você está sendo chamado, como Abraão foi, para este propósito. Você, mulher, precisa encontrar um homem que já entendeu esse chamado. Você que é um homem que está querendo formar um relacionamento, antes de escolher uma namorada, você precisa entender o porquê você foi criado. Porque senão você vai se unir a uma mulher e você infelizmente criará outra família disfuncional. Então essa palavra é para homens, mulheres, é para todos, casados, solteiros, para todos aqueles que foram chamados por Deus. Você foi chamado por Deus? Amém? Então você tem um propósito: abençoar outras famílias. E o primeiro propósito aqui que nós precisamos entender a respeito desse tema de abençoando gerações, esse papel da família, é que, irmãos, nós precisamos entender a importância disso. Abraão compreendeu a importância de perpetuar aquilo que Deus colocou em seu coração. Abraão, ele foi muito feliz nisso, por isso talvez nós estejamos aqui. Ele foi um instrumento do Senhor para que o Evangelho chegasse até nós. Mas em contrapartida, embora Abraão tenha sido um excelente exemplo, na Bíblia nós encontramos outros exemplos. Davi, embora Davi tenha sido um excelente rei, embora Davi tenha sido um excelente guerreiro, embora Davi tenha sido muito usado por Deus, infelizmente ele falhou nesse propósito. Quando nós vemos a história de Davi, nós temos infelizmente uma terrível profecia que foi colocada sobre a família de Davi, da qual a espada jamais se apartaria da sua descendência. E nós vemos na Bíblia os exemplos de muitas vezes pais que acabam sendo omissos. Nós tivemos um incesto, um estupro na família de Davi. E ele permaneceu
estático. Nós tivemos assassinatos na família de Davi. Absalão assassina Amnon por ter violentado Tamar. Nós temos o próprio Absalão se revoltando contra Davi e querendo assumir o trono. Então nós vemos que Davi, embora ele tenha sido um excelente exemplo em outras áreas, infelizmente nessa parte Davi ele não acaba sendo um exemplo. Até porque, irmãos, Davi era uma prefiguração de Cristo, não era o próprio Cristo. Davi era um homem como nós, repleto de falhas. E nós temos essas falhas escritas nesse livro para que nós possamos aprender também com elas, não só com as coisas boas que ele fez. Mas nós temos exemplos na Bíblia, irmãos, de pessoas que entenderam esse chamado e pessoas que infelizmente não conseguiram entender e isso acabou se tornando uma lacuna na sua geração. Irmãos, eu preciso que vocês entendam a real necessidade dessa mensagem. Nós estamos falando do avanço do reino de Deus, do avanço do Evangelho. E isso é extremamente importante para as nossas vidas. Quando nós olhamos para o que acontece muitas vezes na realidade, eu percebo pessoas que têm filhos e estão extremamente preocupadas em apresentá-las ao Senhor. Até mesmo, não sendo evangélicos, já vi até mesmo pessoas de outra religião, católicos, que querem voltar para a igreja somente para apresentar o filho e depois, acabou, vai embora, né? Apresenta o filho na igreja, apresenta o filho na igreja evangélica, apresenta o filho na igreja católica e depois some, você nunca mais vê. Nós vemos pessoas que estão extremamente preocupadas em apresentar os seus filhos na igreja, mas esquecem de apresentar os seus filhos a Deus, que é o mais importante. E essa é a razão, muitas vezes, de nós nos esquecermos desse chamado e desse propósito. Então, por isso que o Senhor colocou essa mensagem no meu coração, para que todos nós nos atentemos e liguemos o nosso alerta do porquê nós fomos chamados e qual é a importância desse chamado. E para que nós possamos então colocar as nossas famílias debaixo desse propósito, para que nós possamos colocar a nossa família debaixo então desse chamado maior e desse propósito, a primeira coisa que nós precisamos fazer, irmãos, é não nos esquecermos de apresentar o Senhor, Deus, aos nossos filhos. Existe um princípio nas Escrituras, irmãos, que é o princípio da prefiguração. Quando nós olhamos para Adão, o primeiro Adão prefigurava o segundo Adão, que é Cristo, o Adão perfeito. Quando nós olhamos para Abraão, ele prefigurava o caráter de Deus, porque um dia Deus também teria que entregar o seu próprio filho, como Abraão entregou Isaac. Quando nós olhamos para Noé, nós vemos uma prefiguração do juízo de Deus, mas também da graça salvadora através da arca. Quando nós olhamos para Davi, nós vemos também um prenúncio de Cristo, o rei que governará por toda a eternidade. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós precisamos entender que o papel da igreja é anunciar também esse Cristo, não um Cristo que virá, mas um Cristo que já veio e que retornará para buscar a sua noiva. Quando nós olhamos para esses princípios nas Escrituras e trazemos isso para a nossa família, a primeira pergunta que nós precisamos nos fazer é se nós estamos prefigurando, se nós estamos evidenciando quem Cristo é dentro dos nossos lares. Porque às vezes nós já entendemos que Cristo precisa ser conhecido no nosso trabalho. Nós já entendemos que Cristo precisa ser conhecido nas ruas. Nós entendemos que Cristo precisa ser conhecido onde nós estivermos. Mas nós nos esquecemos que Cristo, em primeiro lugar, precisa ser conhecido através da minha e da vida de vocês, dentro dos nossos lares. Será que Cristo é evidenciado através das nossas vidas? Nossas esposas, homens, quando olham para nós, elas veem quem? Elas só conseguem enxergar você ou elas conseguem enxergar Jesus através de você? Você prefigura Cristo para sua esposa? Porque esse é o chamado do homem dentro do casamento. Amar a mulher, amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja e por ela se entregou. Será que quando os nossos filhos olham para nós, eles estão enxergando a figura e o caráter de Cristo? Nós vemos na Bíblia várias vezes, quando nós estamos lendo o relato de Abraão, Isaac e Jacó, nós temos uma terminologia que se repete: o Deus do seu pai. O Deus do seu pai.
A todo momento nós vemos essas frases se repetindo, porque de alguma forma, irmãos, esse texto, essa história nos mostra de Abraão, que de alguma forma nós precisamos abraçar essa responsabilidade de fazer com que os nossos filhos, em primeiro lugar, conheçam Cristo através de nós, porque eu não sei se isso já é uma realidade para você, mas a primeira referência que o seu filho terá de Deus é através da sua vida. Deus vai se manifestar, Deus será conhecido pelo seu filho através da sua vida em primeiro lugar. As pessoas lá fora, se você ainda não tem filhos, virão a conhecer a Deus em primeiro lugar através do seu testemunho. As escalas vão mudando, mas hoje eu queria dar muito enfoque para essa escala que é a base da nossa sociedade, que são os nossos lares. Casamentos, cuidado de filhos. Esse é o primeiro ponto que nós não podemos negligenciar, se nós queremos colocar a nossa família debaixo desse propósito, de abençoar outras famílias, que foi para isso que Deus nos chamou. Essa é a grande pergunta. Os nossos filhos conhecem a Jesus muito mais pelo que eles veem em nós, do que muitas vezes pelo que nós vamos falar para eles. As nossas atitudes vão falar muito mais alto do que as nossas palavras, para os nossos filhos, para as nossas esposas, para os nossos cônjuges. E nós não podemos esquecer disso. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Glória a Deus. Está friozinho hoje, né? Mas a gente vai esquentar o trem aqui. Amém? Então esse é o primeiro princípio para nós colocarmos a nossa família debaixo desse propósito. Nós precisamos evidenciar o caráter de Cristo. A segunda coisa, irmãos, que nós não podemos nos esquecer, para que esse propósito, então, de abençoar gerações se cumpra na nossa vida, é as marcas que nós estamos deixando no coração dos nossos filhos. Quais são as marcas que nós temos gerado? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que existe uma marca que evidenciava o povo de Deus, que era a marca da circuncisão. A circuncisão era um ritual que todo homem, né, toda criança do sexo masculino, ao 8º dia, precisava ter a sua carne do prepúcio cortada, semelhante a uma cirurgia que nós temos hoje de fimose. E essa marca, irmãos, simbolizava que esta criança fazia parte do povo escolhido de Deus. Era a marca da aliança que o Senhor havia feito com Abraão. Graças a Deus, né, os homens agradecem muito mais. Nós estamos no Novo Testamento aí, né? E agora a circuncisão é no coração, né? Graças a Deus, né? Que a gente vai lendo assim, esse negócio de circuncisão, você vai encolhendo na cadeira assim, né? Você vai lá, né? Mas graças a Deus agora é no coração, irmãos. Mas o princípio permanece o mesmo. A circuncisão era uma marca. Marca. E hoje, essa marca, ela precisa estar aqui dentro do seu coração. E a questão é, o seu filho, a sua esposa, ou seu marido, mulher, tem visto as marcas dessa circuncisão feita não mãos humanas, mas feitas pelo próprio Deus? Quais são as marcas dessa aliança que você carrega no seu coração? Quantas vezes a sua esposa, quantas vezes os seus filhos, quantas vezes o seu marido te viu com lágrimas nos olhos? Quantas vezes seus filhos, sua esposa, seu marido te viu de joelhos dobrados? Quantas vezes seus filhos, sua esposa, seu marido já te pegou com a Bíblia aberta e o seu coração sendo rasgado pela palavra? São marcas, irmãos, que nós não podemos deixar de evidenciar, porque elas estão aqui dentro. Se nós fomos alcançados, se nós fomos apaixonados por esse Senhor, essas marcas, elas precisam estar evidentes a todos aqueles que estão ao nosso redor, seja no seu trabalho, na sua casa, mas principalmente na sua família. Essas pessoas precisam enxergar em você aquilo que foi marcado no seu coração. Porque do contrário, irmão, se os pequenos, se os nossos filhos, se as pessoas que estão ao nosso redor, se elas não conseguem enxergar essas marcas que foram produzidas no meu e no seu coração, não faz sentido elas seguir um Deus do qual elas não conseguem enxergar qual foi a transformação que ela realizou na minha e na sua vida. Essa palavra, ela nos convida a
tirarmos as nossas capas, a tirarmos os nossos personagens, e ela nos convida de fato a sermos quem o Senhor nos chamou para ser, com pessoas que possuem lágrimas em seus olhos e fogo no seu coração, e essas lágrimas elas não podem ser escondidas. Esse fogo que há no seu coração, que ama e que arde pela palavra, ele não pode ficar somente para você, não. As pessoas que estão ao seu redor e principalmente a sua família, ela precisa ser alcançada, ela precisa ser tocada, eles precisam ver isso em nossas vidas. Do contrário, irmãos, não fará sentido nenhum para sua esposa, seu marido ou seu filho seguir esse Senhor. Hoje nós vamos ter uma palavra um pouco mais objetiva e curta, porque nós teremos ainda uma apresentação e também porque eu gostaria muito de ter um momento de oração pelas famílias. Mas esse segundo ponto, irmãos, das marcas da qual precisam estar presentes em nosso coração, é tão importante quanto o primeiro ponto. Nós precisamos refletir o caráter de Deus nos nossos lares. Nós precisamos evidenciar as marcas que foram feitas em nós, nos nossos lares. E por último, irmãos, nós precisamos preparar os nossos filhos para o propósito do qual eles foram chamados. Infelizmente, irmãos, nós vemos pais que criam filhos para serem filhos. O seu filho, embora ele seja seu filho, ele não será um filho para sempre. Um dia esse filho ou essa filha se tornará marido ou esposa de alguém. E infelizmente, irmãos, quando se fala de criação de filhos, o que nós observamos são pais que preparam filhos para serem filhos por toda a vida. Só que eu não sei se você sabe, você não vai ficar aqui talvez por toda a vida. Na ordem natural das coisas, os pais acabam partindo primeiro. E se você não preparar o seu filho para ser um filho, para ser um homem, para ser um esposo, para ser uma esposa, infelizmente nós estaremos falhando mais uma vez nessa missão que foi dada a Abraão, de abençoar todas as famílias da terra. Nós precisamos, irmãos, entender que os filhos são nos dados, são herança do Senhor, mas eles são como flechas. Eles são como flechas na aljava de um valente, que lança essas flechas em direção ao seu alvo. E nós, enquanto responsáveis, enquanto pais, homens e mulheres, nós precisamos entender esse propósito, porque muitas vezes nós estamos guardando nossos filhos na aljava. Nós estamos guardando ele na bolsa, e nós não queremos lançá-los. Nós seguramos, e aí eu vou dar um exemplo simples, mas aí o seu filho, ele se casa, e aí ele tem outro filho com uma mulher, e aí alguém chega e pergunta para a mulher, fala assim, e aí, qual dos seus filhos dá mais trabalho? E aí a mulher responde, o filho da minha sogra. Esse é o que dá mais trabalho. Porque o pequeno, a gente até entende, agora o grande, nós precisamos compreender, irmãos, que nós, muitas vezes, esquecemos disso. Nós cobramos nossos filhos de tirarem boas notas nas escolas. Isso é bênção, tá bom? Isso não é justificativa para você, jovem, adolescente, tirar nota vermelha. Amém? Nota azul, hein? Mas, vamos lá. Isso não é justificativa para você ir mal na escola. Mas nossos pais nos cobram de tirarmos boas notas. Nossos pais nos cobram de entrarmos na universidade, nos tornarmos médicos, advogados. Você sabe que advogado dá dinheiro, né? Nos tornarmos médicos, advogados, engenheiros, enfermeiros, policiais. São tantas profissões, nós esperamos que os nossos filhos voltem de uma escola, voltem de uma universidade com um diploma. E nós perguntamos para eles nos carros muitas vezes, e aí meu filho, quanto que você tirou na prova? Como que foi seu dia na escola? Mas muitas vezes nós nos esquecemos que os nossos filhos, os jovens, os adolescentes, as crianças, eles não estão na escola simplesmente para
ganhar diplomas, eles estão ali para ganhar vidas. Você está preparando seus filhos para entrarem nas escolas, nas universidades, nos seus postos de trabalho e entenderem a real missão que eles estão desempenhando nesse lugar, de um caráter missional. Esse é um outro princípio das Escrituras, o nosso caráter missional. Nós estamos preparando eles para esse caráter, para esse chamado de missões em escolas, porque eu e você talvez não conseguiremos mais entrar em escolas. Mas o seu filho está numa escola. Você logo, jovem, adolescente, estará em uma universidade. Mas nós treinamos eles somente para tirar boas notas. Nós treinamos eles somente para serem bons profissionais. E aí o quadro atual que nós temos são de adolescentes, por exemplo, que odeiam as suas escolas. Eu sou professor e eu sei disso. Porque muitas vezes nós esquecemos de dizer: filho, você não está lá somente para ser bom em geografia, matemática, história, filosofia e outras disciplinas, mas você está lá para evidenciar o caráter do seu Senhor e curar naquele lugar e libertar almas naquele lugar, ser instrumento na vida de professores, diretores, coordenadores e outros alunos. Mas nós nos esquecemos, irmãos, de explicar para as nossas crianças quem elas são, e nós estamos produzindo profissionais, mas esquecemos de produzir cristãos genuínos e verdadeiros na missão que o Senhor tem colocado no coração deles. Nós não podemos, irmãos, nos esquecer do porquê o Senhor nos deu a dádiva e a bênção de ter um filho. E às vezes você não tem um filho, como eu não tenho ainda. Mas não é porque nós não temos filhos biológicos que o Senhor não nos dará pessoas para que nós possamos colocar em prática tudo isso aqui que nós estamos falando. Porque isso aqui, embora tenha um caráter de família, como eu expliquei no início, isso aqui se aplica a todas as escalas e esferas. Na igreja, no seu trabalho. Só uma aplicação simples. Tem gente no trabalho que treina o outro para ser dependente dele, porque tem medo de ser mandado embora. Às vezes a gente precisa entender, irmãos, que a pessoa que está ali, ela precisa ser treinada, capacitada, porque cada um também tem seu espaço no trabalho. Percebe como que nós falhamos? Muitas vezes nós queremos segurar, a gente não quer enviar. A gente segura no trabalho, a gente segura em casa, a gente segura na igreja, porque se eu der espaço para o fulano vai tomar meu lugar aqui na igreja. Se eu treinar, se eu enviar fulano no trabalho, ele vai tomar o meu lugar. Não, se eu treinar, se eu enviar meu filho, ele vai se esquecer de mim. São esses os sentimentos que muitas vezes nos tomam, irmãos. E nós deixamos para trás esse caráter principal do qual nós somos chamados, de treinar os nossos filhos, muito mais do que profissionais, como verdadeiros cristãos. E a igreja está aqui para isso, irmão. Não quero que você entenda que nós, enquanto ministros da casa do Senhor, estamos também nos eximindo da nossa responsabilidade, mas depois que o seu filho cresceu, fica muito mais difícil. E aí a gente quer jogar ele no colo do pastor. Resolve aí. A gente quer jogar lá no Kids. Resolve aí, Kids. Procura o líder, os líderes de jovens adolescentes. Resolve aí. Nós estamos aqui para ajudá-los. Nós estamos aqui para isso. Mas se você não entendeu o porquê o Senhor te deu uma criança e um filho, o porquê Deus tem colocado pessoas debaixo da sua tutela, vai ficar muito mais difícil. E a gente, às vezes, poderia já estar ganhando as nações, e a gente está tentando explicar que Adão e Eva comeu o fruto, mas não podia, porque era pecado, e aí então a morte entrou no mundo, tal, para um marmanjo de 18 anos que cresceu na igreja. Porque nós nos esquecemos de fazer o nosso papel. Essa palavra, ela é um pouco dura, mas ela é muito necessária para nós.
Porque nós estamos diante de um Deus, irmãos, que tem um propósito de abençoar famílias. E Ele vai continuar fazendo isso. E sabe quem Ele escolheu para fazer isso? Abraão não está mais aqui. Abraão já foi. Mas pelo fato de Abraão ter morrido, essa promessa foi com ele, irmãos? É isso que vocês creem? Não. Hoje o Senhor abençoa outras famílias através dessa comunidade. Através da minha vida, através da sua vida. E essa palavra vem para que você não se esqueça que a próxima geração, a geração alfa, a geração Z, esse alfabeto todo que está vindo aí, que estão misturando o alfabeto grego com o alfabeto, enfim, né? Esse monte de letra que está vindo aí, essa geração também será instrumento de Deus para abençoar outras vidas. É isso que você precisa começar a declarar sobre o seu filho, sobre a sua descendência. Talvez seus filhos já cresceram, talvez seus filhos já estão, ou estão aqui, ou infelizmente não estão. Mas hoje, a partir de hoje, você vai começar a orar diferente. E não é porque eles não estão aqui, não é porque eles já cresceram que você que está aqui perdeu essa responsabilidade de continuar dobrando os seus joelhos, manifestando o caráter do Senhor para esse filho que não está aqui. Você não se exime da responsabilidade de continuar a mostrar as marcas do seu Senhor para o seu filho que muitas vezes não está aqui. E você também não se exime da responsabilidade de dizer, quando você tiver oportunidade, o porquê ele foi criado, o porquê ele nasceu, o propósito dele para essa geração. Nós não podemos abandonar a nossa missão. Nós precisamos cumpri-la até o último dia das nossas vidas. Amém? Eu gostaria muito que você que tem filho no Kids, que você fosse lá buscá-lo. Nós vamos liberá-lo por um instante. Não é para vocês irem embora, é para vocês pegarem as crianças, voltarem aqui, porque nós vamos orar por essa geração. Ministério de Louvor, se puder subir. Irmãos, para aqueles que ficaram, para aqueles que estão nos ouvindo nas redes, eu queria muito que uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, de alguma forma pudesse chegar até você. Principalmente para você que o seu filho não está aqui, às vezes ele já cresceu, às vezes ele não está nos caminhos do Senhor. E isso, eu tenho certeza que te traz angústia e isso aperta o seu coração. Mas eu queria colocar uma palavra para vocês que o Senhor colocou no meu coração, que nós estamos diante de um Deus que é especialista em recuperar gerações. Nós estamos diante de um Deus que é especialista em restaurar gerações. Adão e Eva falharam. E segundo o relato bíblico, o Senhor continua o seu propósito na geração. Infelizmente, Abel foi morto por Caim, Caim foi amaldiçoado, mas o propósito de Deus não morreu. Deus levanta Sete, a geração de Sete, para continuar aquilo que ele havia começado. Mas infelizmente, a Bíblia nos fala que a maldade foi se multiplicando a ponto de ser necessário um dilúvio. E somente a família de Noé, infelizmente, somente a família de Noé continuou. Mas diante de toda a maldade, quando nós olhamos para essa história, diante de toda essa maldade da terra, Deus preserva gerações através de uma família, a família de Noé. Essa família sai da arca e continua se multiplicando. E a maldade de novo toma o coração humano. E Deus chama Abraão, um idólatra da terra dos caldeus, e faz uma aliança com ele, a qual nós acabamos de ler. E Deus mais uma vez restaura o seu propósito geracional. A história continua. Abraão, Isaque, Jacó. E então nós temos as 12 tribos.
as 12 tribos que formaram a nação de Israel. E Israel então tinha uma missão que era abençoar todas as famílias da terra, mas Israel começa infelizmente a não compreender e começa a se tornar uma nação exclusivista. Israel começa a se tornar uma nação achando que não, isso aqui é só pra gente. E Deus então traz o Messias, Jesus, o Cristo. E então o propósito de Deus, mais uma vez, quer abençoar todas as famílias da terra. Ele se renova, porque Israel estava olhando somente para si, mas então o Messias vem, e através das cartas de Paulo, nós vemos que agora os gentios estão inseridos, como sempre estiveram nesse propósito de serem abençoados. E aí mais uma vez então, o propósito geracional, através do Messias, ele é restaurado. Mas o Messias veio, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Mas o propósito não acabou. Ele deixou o Espírito Santo e a sua igreja para continuar a restaurar esse propósito de geração, de abençoar todas as famílias da terra. A igreja, nós vemos na história, na Idade Média, acabou se perdendo, mas Deus levanta Martinho Lutero, para que ele pudesse então fazer a reforma que a igreja precisava, para que ela voltasse novamente aos trilhos. Martinho Lutero, João Calvino, John Wesley. Depois nós tivemos George Whitefield e tantos outros avivalistas que foram sendo levantados por Deus para que esse propósito não morresse. E agora estamos nós aqui, você, eu. Quem Deus vai levantar nessa manhã, para que o propósito dele continue se cumprir? Deus é especialista em restaurar gerações. Então se o seu filho não está aqui, olhe para esse Deus, que está há milhares e milhares e milhares de anos, restaurando gerações. Fique de pé, nós vamos orar. E eu gostaria muito que você, se você está com a sua família, que você pudesse abraçá-la. Se você não está com ninguém, abraça alguém aí, porque nós somos a família de Deus, amém? Essa é a bênção da qual esse texto está dizendo. Abençoar todas as famílias da terra. Sabe qual é a bênção de todas as famílias da terra? Fazerem parte da mesma família, a família de Deus, que nós vemos em Efésios. Uma família que não é pelos nossos laços sanguíneos, mas é uma família que foi unida por um sangue, o sangue que foi derramado na cruz. E esse sangue é o que nos tornam membros de uma grande família. Mas não é a grande família da Globo lá não, é outra grande família. É a família daqueles que foram chamados, daqueles que estão diante de uma mesa. E essa mesa é uma mesa de reconciliação. E eu queria te incomodar hoje, se você pai, se você mãe, até hoje não se deu conta desse propósito. A palavra nos diz que um dos sinais dos últimos dias é que o coração dos filhos serão convertidos aos pais e dos pais aos filhos. E conversão envolve perdão, arrependimento. Então talvez hoje seja o dia de você pedir perdão para o seu filho. Talvez seja o dia hoje de você pedir perdão. Falar, filho, eu infelizmente falhei, eu não consegui entender, mas hoje eu entendo e eu quero começar algo novo com você. Envolve coragem, envolve uma decisão. Você também que é filho, perdoe seu pai se ele não conseguiu fazer isso, como um dia eu tive que perdoar o meu. O perdão, ele é indispensável para nós. Você que é homem e ainda não tem filhos, mas deseja ter, profetize sobre a sua esposa, põe a mão sobre ela, declare que o ventre dela será frutífero, declare que os filhos que vocês terão abençoarão outras famílias. Se você porventura tem algum problema de saúde e não pode ter filhos, ore para que o Senhor derrame cura sobre você
E se for da vontade dEle que você possa gerar, faça também essa aliança, esse comprometimento. Contudo, se não for da vontade de Deus, olha para trás e veja o tamanho da família. Então são esses que o Senhor vai te dar. São esses que você precisa ser instrumento e manifestar o caráter, manifestar as marcas e ser instrumento de Deus para que eles sejam treinados para essa geração. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos colocar, meu Pai, as nossas famílias diante de Ti. Nós queremos, ó Deus, levantar o nosso clamor, Senhor, e Te agradecer pelo imenso privilégio, meu Pai, de sermos instrumentos do Senhor para abençoar outras famílias. Pai, eu quero colocar cada família que está aqui, Senhor, cada família que está nos ouvindo nesse momento, que seja, Senhor, um momento de reconciliação, um momento, Senhor, de novas de um renovo da sua aliança sobre essas casas, meu Pai. Eu declaro, meu Pai, sobre todo homem, meu Deus, que ele se posicione como um homem segundo a sua palavra. Eu declaro sobre todo homem, Senhor, que ele assuma o seu posto de sacerdote do lar, responsável pela educação espiritual da sua família. Eu declaro sobre a vida de todo homem, Senhor, que está neste lugar, e todo homem que está me ouvindo, Senhor, o caráter de Cristo sobre este homem. Senhor, que os homens desta casa, os homens desta nação, os homens deste mundo, Senhor, que pertencem a Ti, possam manifestar o Seu caráter dentro dos seus lares. Que cada mãe de família, Senhor, que está neste lugar, possa representar, Senhor, o Seu caráter no seu lar. Pai, eu declaro sobre cada família neste lugar, Senhor, que não faltarão marcas a serem evidenciadas aos seus filhos, a esta cidade, a esta nação, a este mundo, marcas das quais mostram a quem nós pertencemos. Senhor, eu declaro sobre cada família que está neste lugar, sobre cada família que nos ouve, Senhor, o caráter, a formação do caráter missional dos nossos filhos. Senhor, que nós, ó Deus, mais do que profissionais, nós estejamos formando a próxima geração, que levará o Seu Evangelho aos quatro cantos deste planeta, e as famílias da terra continuarão a serem abençoadas. Senhor, que haja perdão no nosso coração, que o Senhor nos dê capacidade de perdoar os nossos pais se eles falharam nessa missão. Que o Senhor nos dê a compreensão de que eles são falhos e que a perfeição, o único Pai perfeito é o Senhor. Pai, que o Senhor dê coragem aos pais para que eles possam pedir perdão aos seus filhos se eles falharam nesse processo, e que eles possam renovar a sua aliança com o Senhor, de abençoar famílias da terra. Coloque a mão sobre o seu filho, se você ainda não colocou, e comece a declarar sobre a vida dele. Comece a dizer palavras, a profetizar sobre a vida do seu filho, homem, mulher, seja quem você foi chamado para ser, um instrumento de Deus nessa nova geração. Estenda suas mãos sobre os seus filhos. Se eles não estão aqui, coloque eles em oração e comece a declarar as palavras que o Senhor colocar no seu coração a eles. Você será uma bênção. Você será levantado nessa terra. Você será um instrumento do Senhor. A sociedade já diz coisas demais a respeito dos nossos filhos. Onde estão os profetas do Senhor, que declaram sobre os seus filhos, sobre a nova geração? Não, a nossa geração não está perdida. A nossa geração não se perdeu. Nós estamos levantando uma nova geração. Jesus, Espírito Santo, nós clamamos ao Senhor: venha, venha e inunda o coração dos nossos filhos, como um dia o Senhor inundou o nosso coração.
Coloque lágrimas nos olhos dos nossos filhos, como o Senhor um dia colocou lágrimas em nossos olhos. Coloque um fogo no coração da nossa geração, Senhor, como um dia o Senhor colocou fogo no nosso coração. Meu Pai, que os nossos filhos compreendam que eles estão diante da mesa de reconciliação, que eles estão assumindo a sua identidade da qual o Senhor os chamou, e eles hão de carregar o nome da família, a família de Deus. Eles não estão somente carregando o nome da sua família, os seus filhos não carregam somente o seu sobrenome, mas eles carregam o nome da família de Deus. Senhor, nos prepara para esse propósito. Nos prepare para esse propósito. Nós colocamos, ó Deus, nas Tuas mãos, e nós cremos que nós estamos diante de um Deus que é especialista em restaurar gerações. Nós cremos que a nossa geração não se perderá, mas o Senhor levantará a nossa descendência, porque nada pode parar a igreja do Senhor. O inferno não vai prevalecer, a igreja não irá retroceder. Nós permaneceremos por todos os dias até o seu retorno, Jesus, proclamando o seu reino. É isso que o Senhor está fazendo. O Senhor simplesmente não quer te dar uma família estável, uma família funcional. Não, o Senhor quer estabelecer o reino dele através da sua e da minha família. É isso que o Senhor está fazendo, estabelecendo o seu reino. E Ele conta com a sua família, Ele conta com a minha família, Ele conta com todas as famílias desta comunidade e daqueles que estão nos ouvindo. Ele está estabelecendo o seu reino. Prepare então, prepare o caminho, assim diz o Senhor. Nós somos os novos João Batistas, aqueles que estão preparando o caminho da volta do Messias. Prepare o seu filho para esse chamado, para ele ser um preparador de novos caminhos. Declare sobre a vida dele essa verdade, que ele seja alcançado pelo Espírito do Senhor e seja convencido do pecado, da justiça e do juízo. Que ele verdadeiramente se converta dos seus maus caminhos. Senhor, nós colocamos cada família nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor.